E nesta noite eu quero compartilhar com você algo que tem permeado o meu coração quando converso com muitas pessoas, quando ouço, vejo muitas notícias, observo a atitude de pessoas crédulas e incrédulas. E a pergunta que eu quero compartilhar com você, que tem me feito parar nesses últimos dias para refletir a palavra, é o recado que Deus tem para mim e para você nos momentos em que sonda o nosso coração, em que visita a nossa mente, em que somos assediados de alguma forma pela incredulidade. E talvez você se pergunte o que eu também já me perguntei, e olhando nas Escrituras pude encontrar respostas tremendas para a minha vida, para edificar a minha fé. Pode alguém que está salvo em Jesus ainda viver em uma vida, em um tempo de incredulidade? Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ó Deus, que palavra maravilhosa que vem ao nosso encontro nesta hora, em que nos encontramos e nos fazemos aqui, e nos vemos aqui como este pai, angustiado, aflito, reconhecendo a sua incredulidade, vendo também nos discípulos
a falta de poder e, de certa forma, a incredulidade no poder da sua palavra. Pai, nos ajude nesta noite a entendermos o que o Senhor nos deseja aprender, e no poder da tua palavra, no poder do teu nome, vencer toda e qualquer incredulidade que possa estar nos impedindo de sermos curados, de sermos libertos, de sermos salvos, de sermos perdoados, de sermos transformados. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amados irmãos, se tem algo que muitas das vezes faz o botão da incredulidade acender nas nossas vidas, são as tragédias. As tragédias são especialistas e nos fazem questionar a Deus, perguntando e ouvindo muitos questionamentos diante das aflições, das provações. Aonde está Deus diante desta tragédia? E de forma muito simples, esses questionamentos deixam claro para nós a incredulidade que sonda o nosso coração em momento de grande aflição. Diante dessa aflição, o pai aqui deste menino nos representa que, diante de uma situação que ele convivia com o seu filho desde a infância, ele nada podia fazer, e ele reconhece a sua incredulidade diante do momento que ele tem um encontro com Jesus. Mas é interessante que esta narrativa também demonstra a incredulidade dos discípulos, onde o pai deste menino disse que ele já tinha procurado os discípulos para tentar resolver essa questão de possessão deste espírito que tornava o seu filho mudo, que escravizava o seu filho com uma surdez. E o que nós entendemos aqui, na hermenêutica desta palavra, para que a gente possa aplicar no nosso andar diário da vida cristã, é que, da mesma forma que este pai representa cada um de nós diante de uma aflição, e que demonstra a nossa incredulidade, que quando vamos buscar ajuda, até mesmo dos discípulos da igreja, nós também nos deparamos com a falta de poder de muitos irmãos e cristãos. Por quê? Porque os discípulos também representam a igreja que estava ali com os discípulos discutindo, debatendo. Eu acho muito interessante e importante que a igreja tenha um tempo de debater as questões doutrinárias, de refletir sobre as questões teológicas, mas há um momento que nós somos convidados a exercitar a nossa fé, e fé é atitude. E o que atrapalhava estes discípulos a se apropriar do poder de Jesus, do poder de Deus para expulsar este espírito que dominava aquele menino, é que a igreja estava distraída, estava preocupada com outras coisas. O que impedia a igreja representada aqui como os discípulos, de, no nome de Jesus, fazer com que esse espírito pudesse se calar e este menino fosse liberto, é que a igreja
estava esquecendo, irmão Jean, de duas disciplinas espirituais da vida cristã importantíssimas, que é a oração e o jejum. Há quanto tempo você não ora? Entra no teu quarto em secreto, como Jesus ensinou ali, antes de deixar muito claro a oração universal, que é o Pai Nosso, e fala com o teu Pai. Eu conheço muita gente, muito cristão, que ao nos ver e passando por uma situação de aflição, chega para mim, chega para muitos dos nossos líderes, dizendo assim: vocês oram por mim? É o crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim. A gente ora, irmãos. A gente tem orado. Mas você precisa exercitar a sua fé, é você que precisa orar. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aqueles discípulos não conseguiram se apropriar, se empoderar do poder de Deus, porque eles eram relapso na oração, a ponto que depois Jesus, lá no Getsêmani, fala a mesma coisa: ninguém esteve comigo aqui, foi capaz de ter 1 hora para orar comigo, vocês ficaram dormindo. Queridos irmãos, o que muitos cristãos estão fazendo nessa quarentena, nesse momento de reclusão, parece que estão de férias. É momento, nesse tempo de reclusão, para que você aprenda a exercitar e tenha um tempo maior de oração. Até porque há um jargão no nosso meio que diz assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Há uma outra disciplina na vida espiritual que muitos cristãos têm relegado isso na sua vida cristã, que não mais se lembram. Há quanto tempo você não jejua? Eu não sei se você parou para observar, quando o Brasil todo, neste primeiro domingo do mês de abril, atendendo uma convocação do nosso presidente da República, a igreja orou e jejuou. Eu ainda hoje verificava as notícias e pude ver que a curva que as autoridades de saúde estavam esperando acontecer, a partir do dia 5 ela diminuiu. Para quem não crê, vai buscar muitas respostas, mas para quem crê, como eu creio, foi o poder de Deus. Este homem, este pai aflito, teve também dificuldade, porque ali a Bíblia vai dizendo nessa narrativa, irmã Paula, que a multidão estava ali atrás de Jesus, e certamente a multidão sempre nos atrapalha. Multidão da murmuração, de gente incrédula, de gente que não conhece a palavra de Deus, de gente que não ora, de gente que não jejua. Jejuar, amados, é reconhecer que temos fome de Deus. E Jesus vai deixando claro ao responder para eles, quando eles perguntaram: por que nós não conseguimos enfrentar essa situação e poder fazer este homem e este menino lá atrás experimentar da vida vitoriosa? E Jesus diz: porque vocês não oram e porque vocês não jejuam.
geração de incrédulos. Os sinais estão aí. Você creia ou não creia, os sinais estão aí. Para quem quer ver e para quem não quer ver. E muitos têm olhos, mas não veem. Porque a incredulidade tem sido uma escama nos olhos de muitos cristãos. Conhecem a palavra, mas não têm uma experiência real com o Deus da palavra. Há uma outra passagem que o livro de Marcos, no capítulo 6, vai dizendo que quando Jesus resolve voltar para a sua terra natal, os discípulos também e outras pessoas ficaram questionando: quem é este com tanta sabedoria? Quem é este que opera milagres? Quem é este? E a Bíblia vai dizendo em Marcos capítulo 6, de 1 a 6, que Jesus, no versículo 6 de Marcos 6, vai dizendo que ele ficou admirado, surpreso com tamanha incredulidade do seu povo na sua terra natal, dizendo e afirmando aqui que o profeta não tem honra na sua própria terra. Olha, irmãos, esta noite eu quero compartilhar apenas 2 lições para que a gente possa vencer a incredulidade que muitas das vezes aterroriza o nosso coração e são amarras na nossa vida. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, para vencermos a incredulidade, a primeira lição é: reconheça a sua falta de fé. Como este pai que vai até Jesus e pede desculpas, pede perdão pela minha pela minha incredulidade. Há uma outra passagem que nós vemos em Lucas capítulo 17, versículo 5, que Jesus vai ensinando os seus discípulos coisas sobre o poder da fé, o poder do perdão, e os discípulos ficam ali parados acerca da forma como Jesus está ensinando estes princípios e valores, e eles olham um para o outro e olham para Jesus dizendo o seguinte, Lucas 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Isso quer dizer, irmãos, de forma muito clara, que é possível sim que a incredulidade venha visitar em algum momento das nossas vidas, a vida até mesmo do cristão, daquele que está salvo em Jesus. Acerca disso nós vamos lembrando de Tomé. Quem de nós já não teve um momentinho na vida de ser um São Tomé? A palavra vai dizendo em João capítulo 20, versículo 27, disse Tomé a Jesus, e disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé precisou fazer com que a sua fé fosse tangível, precisava tocar Jesus para que ele pudesse crer que Jesus estava ali. Não crendo na sua palavra, como havia sido dito por ele mesmo,
que ele havia de morrer, mas também no terceiro dia viria a ressuscitar. Então, como é que eu faço, pastor, para vencer a incredulidade que muitas das vezes visita a minha vida? Primeiro, reconhecendo a sua falta de fé. Seja sincero. Senhor, aumenta a minha fé. Perdoa a minha incredulidade de querer prová-lo, de tentá-lo de tal forma que mesmo conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, eu tenho uma atitude muitas das vezes de incredulidade. E como é que então eu posso, depois de reconhecer a fé, reconhecer a falta de fé, melhor dizendo, eu preciso, depois de reconhecer a falta de fé, reconhecer aquilo que alimenta a minha fé. Segunda lição é reconhecer o que pode alimentar a minha fé. E o que diz a palavra do Senhor, que você conhece esse texto, em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em meio às aflições desta pandemia que tem nos amedrontado, a quem mais você tem dado ouvido? As más notícias? A Bíblia vai dizendo no Salmo 112, versículo 7, e me vindo as más notícias, hei de confiar no Senhor. Não temerás más notícias. Pare de ficar dando ouvido e crédito aos sofismas e conjecturas e teses que poderão acontecer ou não. Antes, não temas as más notícias, mas creia no Senhor Jesus. Primeiro, então, reconheça a sua falta de fé. Segundo, reconheça o que pode alimentar a sua fé. Terceira lição, que me veio ao coração agora: não deixe de congregar e ter a comunhão com os irmãos. Ainda que vivamos um tempo de isolamento social, a Bíblia vai dizendo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, palavra do Senhor, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da sua volta. Esta palavra é para te encorajar, para não deixar de se reunir como igreja. Hoje, não no templo, mas de casa em casa. Que coisa linda foi a ceia que nós pudemos participar juntos neste domingo passado, domingo de Páscoa, domingo da ceia do Senhor. Quantos testemunhos lindos eu tenho ouvido, onde a gente pôde também ver a família reunida novamente, a família sendo ministrada, a família sendo abençoada. Que coisa linda, irmãos. Não deixemos de nos reunir. Se não podemos aqui no templo, devemos de casa em casa estarmos reunidos, porque onde
Se encontra uma ou mais pessoas ali, eu estarei, disse Jesus. Reconheça a sua falta de fé. Reconheça o que pode alimentar a sua fé. Não deixe de congregar, como é de costume de muitos, de se reunir como igreja, em todo tempo, em todo lugar. E por último, reconheça o poder de Deus. A palavra Elohim, em hebraico, significa Deus Criador. O Deus Criador. Mas é interessante que pela primeira vez na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 17, nesse momento em que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, a palavra vai dizendo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E nós precisamos olhar, irmãos, e entender que esse é o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizendo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar toda graça, tendo tudo e toda a suficiência. Diga amém. Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que a ciência não pode, Deus pode. Ele tudo pode. A palavra do Senhor vai dizendo no texto de Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20 vai dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer, é um Deus que age, é um Deus que não dormita, é um Deus que não está alheio, é um Deus presente na história, porque Ele é a própria história. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, mas muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E qual é este poder que opera em nós? Diga para o teu irmão: é a fé. A fé em Cristo Jesus, que olha para os discípulos e fala: ó geração incrédula, que ora para os seus discípulos quando ele volta para a sua terra natal e fica surpreso, admirado com a incredulidade do seu povo, diante das coisas, maravilhas, milagres e da palavra de sabedoria que ele estava ministrando. Irmãos, para encerrar esta noite, nesta reflexão, que veio e abençoou muito a minha vida, eu quero que vocês olhem a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, 12 vai dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Que o Senhor nos ajude nesta noite, nos momentos em que as tragédias fazem com que a incredulidade visite a nossa vida. Você, para vencer esta incredulidade, reconheça a sua falta de fé.
Reconheça aquilo que pode alimentar a sua fé. Não deixe de se reunir como igreja, não só no templo, mas de casa em casa, em todo o tempo. E por último, reconheça o poder de Deus revelado pela tua palavra. Quando eu meditava nesta narrativa, nesta palavra ontem à noite, já de madrugada, e hoje à tarde, eu me lembrei de um corinho, que para mim encheu meu coração, um corinho que resume tudo isso para mim. Em nome de Jesus, eu não vou querer cantar aqui para os músicos me acompanhar, senão eu vou despertar incredulidade neles aqui nessa noite. Mas eu me lembro desse corinho, Alan, que diz assim: creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se moverão. Eu creio nesta palavra. Eu creio no poder de Deus que nos fará vencer toda a incredulidade que possa nos aparecer. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça e edifique a sua fé com esta palavra e nos encoraje para caminhar de fé em fé, de vitória em vitória, porque a palavra do Senhor diz: sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores. Sobre todas estas coisas, que coisas? Todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos cantar.